Começar a live de hoje, que eu já entrei um minutinho atrasada. Prontinho. Bom, gente, vamos falar um pouquinho, né, sobre o impacto das relações familiares na nossa vida, né, e até explicar um pouco pra vocês por que a gente trabalha isso tanto no processo terapêutico, por que saber da história de vida é tão importante, né, o que a gente usa isso pra quê dentro da terapia. Então, assim, tanto pra quem já fez, é importante entender melhor, né, já que muitas vezes tá ali durante o processo terapêutico, mas pode nem parar pra pensar sobre isso exatamente, né? E também para as pessoas que nunca fizeram, eu acho que essa pode ser uma boa. Oi, meu amor, Juju entrou. Eu acho que isso pode ser uma boa forma, né? Quem é filho de quem? Não entendi, Rodrigo. Mas enfim, eu acho que essa é uma boa forma da gente entender, né, o processo terapêutico. Isso nos deixa também mais empoderados. Mas a gente não vai falar sobre isso só, tá? A gente também vai estar falando aqui um pouquinho sobre como que, por que, né, as questões familiares, as relações familiares, né, tem um impacto tão grande na nossa vida, mesmo que a gente não tenha consciência, porque tem. Né? Nesse sentido, a gente não tem muita escapatória, né? A gente pode reagir, ou a gente pode imitar, ou a gente pode se submeter, né? Mas ainda é uma reação àquilo que está sendo colocado, aquele estímulo. Então, alcançar a nossa liberdade, alcançar a nossa autonomia, questionar, né, se hoje, será que isso que eu penso, isso que eu sinto, a forma que eu percebo essas coisas, é algo autêntico meu ou é algo aprendido? Né? Então essa é uma pergunta muito importante, porque a conquista da nossa autonomia, né, a conquista da nossa autenticidade, né, é algo que a gente precisa se empenhar. Porque senão, provavelmente, a gente ainda tá ali contaminado, né, e reproduzindo esses processos, tá? Então a gente vai dar uma aprofundada, uma navegada nessas reflexões hoje, né? E muita gente provavelmente vai perceber, né, que ainda assim é impactado. Né? E é importante entender esses impactos para que a gente consiga entender que também que, assim como a gente chegou até aqui, assim como houve um processo até aqui, que foi um processo de reação, de adaptação e de sobrevivência, também há processos para a gente sair e para a gente se encontrar, para a gente se reencontrar, na verdade, né? Para a gente se entender e poder então fazer novos processos, né? Poder então viver a vida de novas formas, com novos olhares, com novas atitudes, agora de uma forma autêntica e saudável, tá bom? Tem um tempo que não vou, mas vou voltar. Que bom, Rodrigo, volte mesmo. Terapia é um investimento pra gente, tá? Eu até tava conversando com um cliente hoje, que é impressionante como a gente resolve às vezes uma questão de hoje, mas que não é só um resolver uma questão de hoje. É óbvio que na terapia a gente vai trabalhar processos, né? Não vai resolver só questões pontuais. A gente vai entender um pouquinho quais são as demandas iniciais e questões pontuais, mas essas questões pontuais, elas são investimentos, porque quando a gente começa a perceber as coisas de uma nova forma, isso a gente também vai usufruir em outros momentos, tá? Então, assim, é um investimento a terapia, né? Mas vamos pro tema de hoje. Então, por que a nossa família tem tanto impacto na nossa vida, né? E o cuidado que devemos ter. Bom, primeiro eu queria explicar pra vocês um pouquinho o que é. Existe, inclusive, uma área, né, da terapia onde a gente trabalha famílias, né? Então a gente chama de a linha sistêmica, onde a gente vai trabalhar família, né, casal. E aí eles trazem um conceito que é muito legal, que é assim: pensa num sistema, de fato. Pensa, para ficar mais claro ainda, vamos pensar assim, ó. Pensa em uma máquina, né, em um circuito. Ou, por exemplo, o negócio da bicicleta. Como é que é o nome daquilo, gente? A corrente da bicicleta. Já percebeu que uma corrente é ligada na outra para que aquilo gire? Pense a televisão. Quando você abre uma televisão, não tem várias pecinhas que elas precisam para que aquele sistema funcione? Assim é a família, né? A família, a gente vai construindo, né? Se construindo a partir daquele sistema. A gente vai ocupar uma função dentro daquele sistema, entende? Então a gente é uma peça do sistema. E por isso é tão impactante na nossa vida. Porque naquele primeiro momento, né, que é o momento onde a gente ainda é criança, que a gente não tem referências, a gente não tem capacidade de questionamento, nosso senso crítico ainda não existe, né? A gente ainda tá aprendendo sobre
o que é a vida, quem sou eu, como se vive as relações. Então, tudo que é colocado naquele sistema familiar, né, desde o que pode e o que não pode, porque entenda, esse processo adaptativo, gente, ele é feito de dois grandes polos. Tem o polo do que é reprimido, a partir de agressão, a partir de crítica, a partir de desqualificação, e tem o polo do que é reforçado, qualificado, né? Que aí pode ser um elogio, ou pode ser eu me sinto segura com essa postura, entende? E aquilo é reforçado. Por exemplo, eu tiro notas boas na escola. E aí isso é reforçado. Caramba, que legal, isso mesmo, tire notas boas, você é muito inteligente, que coisa boa e etc. Eu tenho um lar agressivo. E aí eu aprendi a gritar. E aí quando eu grito, as pessoas me escutam. Isso pode não ser um reforço, gente, no sentido de um elogio, mas é um reforço. Eu entendi que o grito me protege naquela situação. Ou eu vivo um lar agressivo. E aí eu entendo que eu obedecer faz com que as pessoas parem de me agredir. Ou que eu fingir que não existo, tentar passar despercebido, né, me tornar uma pessoa tímida, quieta e isolada, faz as pessoas me esquecerem. Isso também é um reforço, entenda, né? Não é um elogio, não é uma qualificação, mas é um reforço de uma atitude. Eu tô entendendo, essa atitude aqui me gera uma coisa boa. Então começa a me apegar com aquela atitude como sobrevivência. E assim também os processos de repressão. Então, se eu choro, né? Eu sou um menino, aí eu choro. Menino não chora, que coisa feia, que besteira, lá, lá, lá. Pronto, isso daqui eu não posso. Então isso daqui, de alguma forma, ameaça o meu valor dentro desse sistema. Isso daqui, de alguma forma, me faz ser uma pessoa não boa o suficiente. Isso daqui me coloca em risco de eu não ser amado, de eu não ser aceito. Entende? Então veja, acaba que nessa repressão, nas repressões, a gente também tá entendendo, a gente também tá se adaptando. Então são dois grandes polos daquilo que a gente entende que são ações ou que vão me proteger, ou que me garantem amor, do tipo, então eu tenho que continuar estudando muito, né, e ser um ótimo aluno, e aí, sim, muitas crianças se tornam super persecutórias consigo mesmo. Eu tenho história de gente aqui que com 8, 9, 10 anos chorava se tirava 9,5, porque tinha que tirar 10. Por quê? Porque estava condicionado de que o valor dele estava relacionado àquela nota, né? Então, às vezes, até esse elogio. E aí entenda, né, gente? Não é porque é ruim elogiar, é ótimo elogiar, né? Mas quando esse elogio começa a se tornar uma condição, entende? Ou seja, vamos dizer, quando ele tira nota boa, que bom. Ou tem algumas famílias, na verdade, que falam até assim, né? Ah, não fez mais do que obrigação. Então, assim, eu pelo menos não sou agredido naquela situação. Ou não, tem famílias que bom e etc. Mas no momento que a criança tira uma nota que não foi tão boa, os pais criticam, falam o que aconteceu, por que... Se não há uma compreensão de que aquela criança é humana, de que às vezes ela vai bem, de que às vezes ela vai ruim, se os pais não falam naquele momento, tá tudo bem, é assim mesmo, às vezes isso acontece, né? Estuda mais um pouquinho, na próxima você vai bem. Ou, às vezes é uma matéria que você não gosta tanto, né? Ou seja, aquilo ali começa, né, gente, a se tornar uma condição. Eu preciso daquilo ali pra poder ter valor. Eu preciso daquilo ali pra ser amado. Por exemplo, vamos dizer uma criança que é muito feliz. A criança é muito feliz. Aí todo mundo fica, nossa, como ele é sempre feliz. Nossa, como é maravilhoso. Como eu me sinto bem. Como nananã. Ótimo, é maravilhoso. Mas na hora que a criança chora, eu falo uma coisa como, nossa, mas por que você tá chorando? É tão bom quando você fica feliz. Todo mundo fica feliz. Para com isso. Né? Todo mundo gosta de você feliz. E aí, né, a gente ali não percebe que tá reprimindo uma parte da humanidade da criança. Eu estou gerando uma condição. Então, a gente começa a entender tudo isso. O que não pode, a gente começa a reprimir, aquilo começa a se tornar o que a gente chama de sombra, né, gente? Aquilo começa a se tornar o que a gente chama de sombra, que é exatamente aquela parte da nossa humanidade que fica reprimida. Lá nisso que tá reprimido, vão ter coisas, desde coisas que são socialmente ditas ruins. Então, por exemplo, sei lá, a sexualidade da menina, né? Socialmente a gente vive num mundo machista onde a sexualidade da menina é ruim. Ou mentir, né? Não pode mentir. Então as pessoas mentem e mentem que mentem. Mentem, mas mentem escondido, né? Porque tá ali proibido, que não pode. Então vão ter várias questões, ou por exemplo, até coisas socialmente colocadas como boas, como por exemplo a inteligência. Se eu sempre fui criticado, desqualificado, né? Eu vou começar a entender que eu sou burro, que eu não dou conta, que eu sou incapaz,
né? Então a minha inteligência, a minha capacidade, a minha potência fica também reprimida, tá? E fica ali reforçado, eu uso, né? O que eu posso usar enquanto elementos para sobrevivência, aquilo que me gera segurança e aquilo que eu entendo que são as condições de amor e valor. Então entenda, se a gente entra num circuito de família, eu vou dar alguns cenários aqui como exemplo, tá? Vamos dizer que eu nasci em uma família aonde a minha mãe é uma pessoa que é salvadora, que fica ali, vive pros filhos, né? Então minha mãe é uma pessoa salvadora, ela vive pros filhos, né? Ela largou o emprego para cuidar dos filhos, etc. O meu pai é uma pessoa agressiva, né? Então é uma pessoa ou é agressiva ou é uma pessoa mais isolada, uma pessoa que não se envolve tanto, mais indiferente, né? E aí eu nasci nessa família. Vamos dizer que eu sou o primeiro filho dessa família. O que eu posso começar a entender? Aonde eu recebo dentro dessa família é aqui na minha mãe. Essa é a pessoa, aonde eu recebo. É pela minha mãe. Eu já vi que ali do meu pai eu não tô recebendo muita coisa, né? Então, essa relação com a minha mãe é valiosíssima, porque eu já cheguei num ambiente mais escasso, percebe? Eu já cheguei num ambiente escasso, onde eu não tenho do meu pai, mas eu tenho da minha mãe. Então, aquela relação com a minha mãe já vai começar a ser uma relação um pouco mais intensa, porque eu não tenho muita divisão. Então já começa a ser um pouco mais intensa, ou seja, eu fico com mais medo de perder aquela relação. Eu fico mais atento, né, mais antenado, mais ameaçado nas coisas que a minha mãe pensa, acha, fala, porque eu entendo que ali é onde eu recebo o que eu preciso. Então já começa com uma intensidade maior. Ao mesmo tempo que aquela indiferença do meu pai me gera uma dor, me gera um sentimento de que talvez eu não seja bom o suficiente para ter o amor dele, me gera o sentimento de que talvez, sei lá, eu vim quebrado, né? Ou de que eu não posso confiar nos homens, né? De que os homens vão me abandonar, vão me rejeitar. Entenda, a indiferença, gente, é uma agressão psicológica para a criança. A criança existir e não ser vista é uma agressão para ela. Né? Ela sente que tem um problema com ela, ainda mais ela tem uma expectativa de que os pais vão ser as pessoas que vão mais amá-la, né? Então ali ela já tá aprendendo um monte de coisa, tá? Eu tô dando um exemplo, né? Porque existem muitos circuitos familiares. Em um exemplo eu já tô dando aqui várias questões que essa criança vai moldando dentro dela. E aí tá bem, então eu tô concentrada aqui na minha relação com a minha mãe, né? Tô concentrada porque é dali que eu recebo amor. Aí vamos dizer que a minha mãe é super protetora. Que ela é uma pessoa que ela sempre quer falar pra mim o que eu tenho que fazer, qual a melhor forma de fazer, como nananã, como eu tenho que nananã, se isso é bom, se isso é ruim, nananã. Que a superproteção tem muito do controle. Então vamos dizer que ela é uma pessoa mais controladora. Entenda que existe uma condição ali. Qual é a condição para eu ser amado? Obedecer. Então, provavelmente, eu vou começar a me constituir como uma pessoa que obedece, submissa, que às vezes posso ficar tentando, né? Se fosse uma mãe e um pai, onde o pai agredia a mãe, ficar responsável pela minha mãe. Então agora eu brigo com aquele pai porque eu quero cuidar da minha mãe, quero proteger ela, né? Já que ela é a pessoa que me dá amor. Então veja quantas coisas acontecem. E aí isso provavelmente vai me tornar uma adulta como? Com raiva reprimida dos homens, ou insegura na minha relação com os homens, já que eu não tive uma intimidade, né? E aquilo me gerou neuroses, dores, como por exemplo o sentimento de que eu não sou boa o suficiente, o sentimento de que os homens vão me abandonar. Então, tanto uma neurose sobre mim, sobre o meu valor, quanto uma neurose sobre o outro, que é sobre os homens, né? Então, ou os homens não prestam, ou os homens vão me abandonar, ou eu não sou boa o suficiente, né? Então, ali eu já posso ser uma adulta que aquilo ali já me impactou. Já definiu um monte de coisas dentro de mim. E na relação com a minha mãe, por exemplo, eu posso ter dificuldade de dizer não pra ela. Eu posso sentir muita culpa quando eu vou fazer uma coisa que ela não concorda, mesmo como adulta. Porque eu posso, no fim das contas, sentir uma grande dívida dali. Entende? Então eu sinto dívida daquela mãe que foi super protetora comigo, que fez tudo por mim, né? E aí eu vou colocar entre aspas, gente, porque entenda, a superproteção, né, o Salvador, ele faz isso por ele também, né? Porque é uma forma dela se sentir uma boa mãe, dela atender a necessidade dela de que você faça o que ela acha melhor. Então entende, né? Existe uma mistura aí, né, que é um pouco da questão das relações codependentes. Então assim, eu quero o melhor pro meu filho, eu quero o melhor pro meu filho, mas isso é a minha opinião sobre o que é melhor pra ele. Quando adulto, é importante que a gente respeite, né, a decisão, porque é uma outra pessoa, é um indivíduo.
Mas ali se inicia, então, gente, um monte de impactos. E aí eu falei sobre um formato, né? Eu posso chegar, por exemplo, ser a segunda dessa mesma família e aí olhar, já tem um papel ali da filha que é a boazinha, que faz tudo pela mãe. Então eu vou me tornar agora o rebelde? E aí eu vou chamar a atenção na rebeldia, dando trabalho, é assim que eu vou ocupar um espaço. Ah, olha só, eu fiz uma coisa errada aqui, e aí minha mãe olhou pra mim. E ficou atenta a mim. E me deu carinho, e me deu atenção. É claro, gente, que esses processos não acontecem de forma consciente, né? A gente vai estar analisando juntos dentro de um processo terapêutico essas origens, porque acontece duas coisas. Primeiro, não é consciente, é um processo reativo. Eu vou reagindo àquilo, eu não tenho muita escolha enquanto criança, né? Eu tô reagindo ao ambiente, reagindo aos estímulos e buscando coisas que de alguma forma vão sendo qualificadas, confirmadas pra mim, no meu processo de ser importante, de ser vista, de estar protegida, de me sentir segura. No meu processo, eu vou reagindo a isso, né? Então, essa é uma questão, né? É de entender que não é uma escolha. A criança, ela não tem culpa. Se eu olho, nossa, aí eu comecei a ter essa atitude, porque eu... Não é pra sentir culpa, gente. Aquilo ali é o que você conseguia fazer, o que você entendeu do processo, e era você tentando sobreviver apenas, né? Então, a gente precisa ter muito amor, carinho, compreensão pela nossa criança, inclusive ser muito grato a ela, né? Gratas e gratos a elas, porque foram elas, né? Foi a minha criança, que sobreviveu àquele ambiente. E é óbvio que vão ter ambientes mais difíceis e ambientes, né, que às vezes não são tão difíceis, mas tem as suas questões, porque toda família tem as suas questões. Toda família tem sua humanidade, tem as suas questões. Algumas violência, né, coisas mais graves, violência psicológica, violência física, sexual, né, coisas mais graves. Outras mais brandas, mas também questões. E também violências em outros níveis, mas ainda assim violências, né? Então é importante a gente entender que não é pra ter culpa nesse processo de compreensão, né, do seu sistema familiar e de como você atuou nisso, de como você sobreviveu a tudo isso. E o segundo ponto é entender que é subjetivo, porque as pessoas às vezes falam assim: Dri, mas olha só, eu tenho uma irmã que é do mesmo pai e da mesma mãe. Por que a gente é tão diferente? Porque veja, quando a sua irmã veio, vamos dizer que você seja mais velha, quando a sua irmã veio, você já estava no circuito. Ela foi ser outra pecinha do circuito, ela não vai repetir a peça. Ela quer ser outra peça. Ela vai se encaixar de outra forma, né? Além de que, desde que a gente nasce, nós temos a subjetividade. A gente capta as coisas de uma forma individual. E isso vai fazendo com que a gente trilhe caminhos diferentes mesmo dos nossos irmãos. Na verdade, é muito mais comum que os irmãos sejam bem diferentes, né, que eles ocupem lugares diferentes, do que eles serem iguais. É muito mais comum que os irmãos ocupem espaços diferentes mesmo, tá? Que é cada um na sua tentativa de se encaixar e sobreviver, né? E quando eu falo sobreviver, gente, é isso, é se adaptar. Alguns lugares é realmente uma sobrevivência, né? Algumas crianças passam por coisas muito graves e aí ela tá só sobrevivendo mesmo. E outras é se adaptando, encontrando qual é o lugarzinho dela ali que vai ficar, essas questões vão ficar atendidas, né? Segurança, afeto, ser vista, tá? Porque a grande questão é que a criança, ela é dependente emocionalmente dos pais. Ponto. Ela é dependente emocionalmente, ela é dependente fisicamente, ela é dependente, né? Ela é totalmente dependente. Então, por que eu falo muito sobre a codependência, né? Por que eu tenho muitos vídeos falando sobre codependência? Porque as nossas primeiras grandes relações foram dependentes. Então, é muito natural a gente crescer com referência de dependência. Muito natural. A gente entender que amor é fazer... E aí a gente vai pra vida, às vezes, buscando num parceiro um pai, buscando numa parceira uma mãe, né? A gente tem como referência a nossa mãe. Ah, minha mãe faz isso comigo. Ah, meu pai não faz isso comigo, eu quero que faça agora. Mas veja, são outras relações, né? Relação de parceria é totalmente diferente da relação de pai e mãe. Até porque na relação de pai e mãe, a gente já nasce com uma diferença de poder. Que é, eu não tenho poder, não tenho, né? Porque nem consigo ter esse poder, né? E os pais estão ali pra cuidar de mim, me guiar, zelar por mim. Mas, como eles também são humanos, vão ter as questões deles envolvidas nisso tudo, né, gente? Vai ter também ali a humanidade dele, que às vezes vai ser a insegurança, então eu quero ser salvadora pra ser útil, né? Ou as minhas raivas da minha relação com a minha mãe, e aí eu projeto isso na minha criança, e aí agora eu tenho raiva dela. Enfim, um monte de coisa vai acontecer nesse processo. Então, a criança, ela é dependente emocional dos pais. E isso, entenda, dependência emocional é exatamente o quê? A falta de filtro.
a falta de diferenciação. A criança não consegue entender, eu sou eu, eles são eles, né? Então isso é uma questão deles, isso não é uma questão minha. Não. Eu sou eles e o que eles fazem falam sobre mim. Então, a forma que os pais agem na vida deles, né? Então vamos dizer, minha mãe, ela fala muito mal das pessoas externamente. Isso não tem nada a ver comigo, mas eu tô aprendendo que o mundo não é confiável, de que as pessoas são ruins. O meu pai, por exemplo, tem tem um trabalho que ele odeia o trabalho, né? Ele é péssimo com o trabalho, ou então ele vive pra trabalhar. Eu tô aprendendo com isso também, né? Eu tô aprendendo que o trabalho é mais importante do que eu, de que as coisas racionais são mais importantes do que as emocionais, né? De que fazer é mais importante do que sentir. É isso, eu tô ali absorvendo aquele monte de coisa porque eu não sei quem eu sou. Eu não tenho uma personalidade, uma individualidade definida. Então, a minha primeira definição de eu sou é a partir do impacto e da reação, né, de tudo que esse sistema fala sobre mim e de como esse sistema funciona. Então, por exemplo, uma família em que todo mundo é mais calado, que é proibido falar sobre emoções, que as pessoas são mais solitárias, mais quietas. Como que eu vou desenvolver a minha capacidade de me expressar? Da onde que eu vou tirar isso? Percebe? Se toda vez que eu expressar, as pessoas vão ficar constrangidas, as pessoas vão me reprimir, vão falar que é bobagem, vão falar que é malcriação. Da onde que eu vou tirar isso? Não vou, né? Não vou. Então aquilo vai ter um impacto gigante na minha vida. E é muito importante entender, gente, que a intenção da terapia não é falar mal de pai, de mãe, de nada disso. O foco da terapia é você. Então, falar sobre essas coisas é entender sobre suas dores, é entender sobre a sua origem, é entender de onde você tirou essas neuroses, de que você não é bom o suficiente, de que nada de bom na sua vida acontece, de que você é incapaz, né, de que os homens são perigosos, de que as mulheres são perigosas, da onde que eu tirei tudo isso? Então, falar sobre nossa história de vida é precioso. É precioso porque tá lá o manual, o nosso manual, eu brinco, né? Eu falo assim, nossa história de vida é nosso manual. Vai fazer a gente entender quais as chavinhas a gente precisa mudar. Que é bom, tá ótimo. Ai, Dri, mas terapia só fala sobre coisa ruim, não fala não. O que é bom a gente vai usufruir, vai confirmar, qualificar. Que bom que isso daqui foi um aprendizado maravilhoso que eu tive. Mas o que for ruim tem que melhorar, tem que resolver, porque aquilo me gera uma desqualificação interna, me gera sofrimentos desnecessários, ansiedades, neuroses, depressões, né? Me deixa sem saber como usar as minhas emoções, porque eu fiquei reprimida naquelas emoções. Então, sim, né? As coisas que ficaram disfuncionais têm um grande impacto na minha vida e eu tenho o direito de hoje olhar pra isso, né? E falar, cara, eu quero ressignificar isso daqui. Eu não quero mais pensar dessa forma. Eu não quero sentir mais dessa forma. Eu não quero mais me ver dessa forma. E isso, gente, não é deixar de amar pai e mãe. E aí entra muito nessa mistura, né? De que amar é se misturar. Não, amar é obedecer. Então, assim, eu amo se eu obedeço. Não. Isso, na verdade, é codependência, não é amor? Né? A nossa misturinha entre codependência e amor. A gente acha que amar é codepender. Não. A gente consegue, né, ser diferente do outro e amá-lo. Amar a nós mesmos e amar o outro. Uma coisa não impede a outra. Na verdade, é esse o amor. Isso é liberdade. O amor, ele vem de uma liberdade, ele vem de uma individualidade, tá bom? Então, nesse momento que a gente tá se diferenciando de pai, de mãe, quando a gente tá se encontrando, se individualizando, né, gente? A gente não tá abandonando pai e mãe, a gente não tá rejeitando, a gente não tá nada, a gente tá encontrando os nossos limites, porque aí dentro desse processo eu posso entender, cara, eu tenho um limite ali com a minha mãe. Eu tenho um limite de que se eu continuar esperando o que ela não tem pra me dar, eu vou continuar me frustrando, eu vou continuar me machucando. Então eu vou expor isso pra ela me agredir de novo? Ou eu vou ficar numa expectativa desse pai, né? E aí eu tô falando lá daquele exemplo da mãe super protetora. Então eu vou falar pra ela ficar desqualificando a minha escolha e ficar falando que é melhor pra ela? Não, então isso aqui é um limite. Talvez essas coisas eu não compartilhe. E tudo bem. Ainda assim você ama, você só tá entendendo uma forma mais funcional dessa relação funcionar. Ou relação ao meu pai. Cara, toda vez que eu fico com a expectativa de que ele faça algo diferente, de que ele me dê valor, de que ele olhe pra mim, isso me machuca, isso me frustra, isso alimenta as minhas neuroses. Então eu vou diminuir minha expectativa aqui. Qual é o limite dessa relação? Essa relação, ela só pode ir até aqui. O limite dessa relação é, sei lá, falar sobre futebol com meu pai.
É o que eu quero? Então eu vou falar. Ou não é o que eu quero? Então também não vou falar. Mas vou ajustar minha expectativa. Então veja, não é não amar, gente. É você encontrar uma forma de que essas relações sejam funcionais na vida. Se tornem funcionais, saudáveis. Isso é amor também. Isso é amor também. A nós e ao outro, né? Então, muita gente fica com culpa de falar sobre isso na terapia, tá bom? E aí é importante a gente entender. Tá lá muito dos nossos manuais que vão ajudar a gente a entender como a gente chegou até aqui, né? O que realmente é autêntico meu hoje e o que ainda não é. O que eu ainda repito, o que eu ainda reajo, né? E é até importante colocar isso, porque a gente acha que é só obediência, né? Só a repetição que é obediência, mas não. Entenda que rebeldia também é. Então, por exemplo, eu fiquei com muita raiva da minha mãe. Eu tenho muita raiva da minha mãe, né? Eu tenho muita raiva da minha mãe. E aí eu tenho dificuldade de ter amigas. Por exemplo, eu rejeito as mulheres. Tenho dificuldade de ter amigas mulheres, né? Eu tenho dificuldade com o feminino. Enfim, me torna uma pessoa bruta, uma pessoa agressiva. Entenda, você não repetiu a sua mãe, que podia ser uma pessoa mais submissa, passiva, mas você ainda reage ao estímulo que ela lançou. Então isso ainda não é uma liberdade, isso ainda é uma reação, né? Ainda existe ali, né, algo externo que define a minha atitude. Então isso ainda não é liberdade e autenticidade, né? E aí provavelmente essa pessoa que ficou agressiva por causa dessa raiva vai conseguir entender que parte da liberdade dela também é ser afetuosa. É poder ser agressiva e afetuosa, agora da forma mais saudável pra ela, com as pessoas que sejam saudáveis pra ela, né? E não só ser uma pessoa abrupta. Estão gostando, gente? Tá bom, vocês estão gostando, que eu falei pra caceta, era um exemplo, isso aqui é o... E eu ainda tenho um monte de coisa pra colocar aqui pra vocês. Mas estão gostando? Vamos me dando aí feedback, tá bom? Então tá. Então, entender que nós somos uma peça nesse circuito, que a gente depende desse circuito para sobreviver, e isso então gera um impacto gigantesco na nossa vida. Inclusive, parte do processo terapêutico é a gente conseguir deixar de ser uma peça e se tornar um circuito inteiro, né? Então, deixar de viver uma relação complementar, codependente, para poder então viver uma relação, poder ser inteiro. Né? Então, eu vou ser só boazinha que obedece a mãe e que é agradável à mãe para poder receber amor? Não, eu posso começar a entender que eu posso ser uma pessoa agradável, mas eu também posso ser uma pessoa desagradável ao outro. No momento que eu precisar me proteger, que eu precisar colocar um limite, que eu precisar falar pra pessoa que eu não gosto daquilo, pra eu falar pro outro que tudo bem, essa é a sua opinião, mas eu vou continuar buscando, agindo a partir desse meu desejo, dessa minha opinião. Entende? Então, o convite terapêutico é: deixe de ser uma peça, se torne um sistema. Se torne o seu próprio sistema. Seja inteiro. Tenha em você várias possibilidades, né? Então, eu não sou só boazinha, eu sou tudo, eu sou humana. Então, no momento de ser boazinha, eu vou ser. No momento que eu não precisar ser, eu não vou ser. Eu vou ter liberdade, autonomia, né? De poder tomar as minhas escolhas. Eu confio em mim. Eu sou uma pessoa boa. Não é porque eu só digo sim que eu sou bom. Eu sou bom, né, dentro da minha humanidade. E o fato de eu dizer não pro outro não quer dizer que eu tô me tornando uma pessoa má. Só quer dizer que eu tenho um limite. Ou só quer dizer que naquele momento eu tô indisponível. Ou só quer dizer que eu estou me amando em primeiro lugar e que tá tudo bem. Às vezes a gente precisa se amar em primeiro lugar mesmo pra ter saúde, né? Não quer dizer que eu sou egoísta, que eu sou ruim, que eu sou... Não. Então, ser o inteiro, deixar de ser uma peça e ser um sistema inteiro é o convite da terapia. Né? O convite que você se amplie, para que você não fique condicionado a uma única ação. Aí, às vezes, a gente fala, né, você tem que aprender a dizer não, né, é importante você se priorizar. E qual é o medo dessa pessoa que é, por exemplo, submissa, né, e essa pessoa que é o agrade sempre? Mas então, vou me tornar uma pessoa egoísta? Mas então, vou me tornar uma pessoa ruim? Vou me tornar uma pessoa que diz não? Olha a interpretação dessa pessoa. Não, você vai continuar sendo uma pessoa que pode dizer sim, mas agora com liberdade de poder escolher verdadeiramente o que você quer. E não como uma condição de valor, não como uma condição de amor, que só assim você tem valor e só assim você tem amor. Sabendo que você pode ter as duas possibilidades e ainda assim é uma pessoa que merece ser amada, que tem valor e etc. Né? Então, tirar esses condicionamentos, assim como tirar as neuroses, né, gente? Pra gente não ficar eternamente refém dessas dores. Porque uma das coisas mais cruéis, né, assim, mais doloridas, né, do processo terapêutico, da gente tomar consciência, é que aquilo feriu tanto a gente que a gente ainda vive por aquilo. Então, vamos dizer, eu tive o abandono e aquele abandono me fez com que eu desenvolvesse uma carência de afeto, uma carência de amor.
E aí eu posso reproduzir isso na minha vida, ou seja, me manter sem amor de duas formas. Eu posso buscar pessoas que não têm disponibilidade pra mim e continuar sem amor, né? Aliás, vou colocar 3 formas. Eu posso buscar pessoas que não têm disponibilidade pra mim, pessoas que são, né? E aí a fantasia da minha criancinha eterna é, finalmente, quando eu conquistar aquela pessoa, eu vou passar a ter valor. Eu vou passar a ter amor. Eu preciso conquistar, né, um indisponível para poder então ser bom o suficiente, para poder então ter valor. E aí eu fico reproduzindo na minha vida a rejeição, o abandono, agora em outras pessoas, revivendo a dor dessa criança. Isso é muito cruel com a gente. Existe uma outra forma da gente não ter afeto, que é, eu encontro uma pessoa que me dá afeto e eu boicoto isso, né? Então eu não confio, eu fico ali o tempo todo, né, angustiado, criticando em cima daquilo, sempre ameaçado, me sentindo inseguro. Ou seja, eu quero tanto receber amor, mas não consigo aceitar o amor. Eu fico inseguro com o amor. Eu não confio de que o amor existe. Porque eu não confio de que eu sou bom o suficiente. Eu ainda tenho lá aquela neurose que eu desenvolvi a partir daquele pai que me rejeitava e que era indiferente a mim. Então eu até posso encontrar uma pessoa que me ame, que tem amor pra me dar. Mas ou eu não me atraio por essa pessoa, porque, né, veja, como que eu desenvolvo o gosto por alguma coisa? Exatamente a partir daquilo que eu acho que tem a ver com a minha referência. Que tem a ver, então, assim, por que essa pessoa gosta de mim? Se eu sou uma pessoa tão sem valor, se eu sou uma pessoa tão insuficiente, por que tá gostando de mim? Não confio nisso daí, não. Isso daí não presta. Eu não admiro, não dou valor pra quem me ama. Porque eu não me amo, né? Porque eu entendi que eu não tenho valor. Então, eu posso boicotar uma relação de amor, né, ficando ansioso, né, inseguro e aí acabando aquela relação. Ou posso nem me atrair para aquela pessoa que me ama. Uma pessoa que me ama, muito estranho isso daí. Essa pessoa aí deve estar desesperada, por isso que tá me amando. E uma outra forma, né, gente, que é eu me isolar. Eu me isolar, eu definir que as relações não são confiáveis, que essas relações são uma merda. Pra que relação? Então eu me isolo. Essa é uma outra forma da gente ficar reproduzindo aquela dor, aquela carência. E isso é uma das consciências intensas que a terapia gera. Mas, gente, não tem, como é que eu posso dizer? Atalho. Não tem atalho. A gente sofre, a gente desenvolve algumas dores e traumas na infância. E depois a gente fica a vida inteira reagindo àquelas dores e traumas, tentando não entrar em contato com aquilo. Que, na verdade, só faz a gente, de novo, ficar reproduzindo e vivendo aquilo. Então, na terapia não tem como, a gente tem que voltar e a gente vai precisar olhar nos olhos dessa dor, né? E às vezes isso é dolorido. Uma coisa que eu falo muito com os meus clientes é, entenda, essa dor sempre existiu. Ela só se disfarçava de outras coisas. Você sempre sentiu essa insegurança. Você sempre sentiu esse medo de rejeição. Você sempre sentiu esse medo de abandono. Você sempre se perseguiu e se criticou. Você sempre foi exigente com você. Essa dor, ela sempre esteve presente na sua vida. Mas nunca de uma forma tão clara. Hoje, você olhando nos olhos dessa dor e olhando exatamente, entendendo o que é essa dor. Essa dor é uma carência de uma criança que não recebeu atenção. Essa dor é uma insegurança de uma criança que foi criticada, bombardeada com críticas, desqualificações ou superproteção. Essa dor é uma dor de uma criança que foi agredida e que entendeu que a sua vida não tem valor, de que seu corpo não tem valor, né? De que tá bem ela ser agredida e violentada e que naturalizou as agressões. Que dor é essa? Mas quando você coloca nome para essas dores, que é o que acontece num processo terapêutico, a gente começa a dar nome pra dor. Aí você tá olhando nos olhos. Não é porque é novo, porque ela sempre esteve lá, mas ela esteve lá de outras formas. Mas você tá olhando nos olhos dessa dor, você tá entendendo essa dor. E aí dói mesmo, gente. Aí a gente sofre, chora, mas agora a gente tá sofrendo e chorando pela coisa certa. Nesse momento a gente tem chance de quê? De lidar com aquela dor agora como adultos e não mais como criança. Porque criança, o que a gente ia fazer com aquilo? A gente só tava tentando sobreviver. A gente só tava no meio do mar com um botezinho. A gente não ia largar aquele botezinho. A gente ia fazer o que fosse preciso pra continuar com aquele botezinho. Agora, enquanto adultos, a gente pode olhar para aquilo e aí a gente pode, de fato, ver o que eu vou fazer com aquilo. O que eu vou fazer com a minha carência de afeto, por exemplo? Eu vou continuar buscando pessoas que não me dão afeto? Eu vou continuar não me dando afeto? Ou agora eu vou me dar afeto? Ou agora eu vou buscar por mim e vou estar comprometido comigo? E vou me libertar de pessoas que me fazem mal e vou buscar pessoas que me fazem bem?
que eu vou fazer? Mas é só nesse olho com olho. E eu falo no olho com olho, que é quando eu entendo o que é a minha dor, né? Quando eu dou nome a ela. Aí eu costumo falar assim, você nunca esteve tão perto. Você nunca esteve tão perto de curar, entenda, né? De cicatrizar. A cicatriz sempre vai existir, vai ter coisa que a gente vai lembrar e a gente ainda vai doer de vez em quando, né? Ainda pode dar uma angustiazinha, mas não vai ter um impacto de controlar a minha vida. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Uma coisa é uma dor que controla a minha vida, que aquela dor definiu quem eu sou, como é a vida, como são as relações, o que eu devo sentir, perceber, o que eu não devo, né? Qual é o meu valor, o que eu tenho que fazer para ser amado, né? Quais são os medos que eu tenho que ter. Então, aquela dor, por muito tempo, controla a nossa vida. É diferente de eu entender, digerir essa dor, trabalhar, digerir, começar um processo de autoempatia, me colocar no colo, pegar essa criança no colo, dar amor pra ela, né? Entendê-la, começar a se comprometer, ou seja, hoje começar a ser o adulto responsável por essa criança ferida. Ser o adulto responsável por essa criança ferida é poder, então, dar voz a ela, dar voz às emoções dela, dar o direito dela receber afeto, né, dela usufruir das potências e capacidades dela. É isso, que é colocar essa criança no colo e se tornar hoje o adulto responsável por ela, que é responsável por você mesma. Então, aquilo ali vai, né, eu vou começando a experimentar novas possibilidades na vida. Então, aquela ferida, ela pode até doer, mas ela tá cicatrizada. Ela já não controla a minha vida, tá? E essa é a diferença, né? Adri, nossa, mas eu penso naquilo e ainda me dói. Porque dói mesmo, gente. Pensar num pai que te abandonou, pensar numa situação de agressão. Vai ser dolorido lembrar que a sua criança passou por isso. Mas a questão é que isso não tenha mais o poder sobre a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Voltar aqui pro que eu coloquei pra vocês. Então, a criança tem essa dependência mesmo, né? Familiar, inicialmente. Então, a nossa primeira referência de vínculo é um vínculo de dependência. Por isso que hoje a gente precisa estar atento para ver se a gente ainda não fica reproduzindo a dependência emocional nos nossos vínculos, o que é muito provável, se a gente não entra no processo terapêutico, não questiona e não cuida. Precisa cuidar, porque vai ter hora que mesmo com terapia você vai deslizar, é natural. Então, precisa estar atento, né? Daqui a pouquinho eu vou ler, tá, gente? Que vocês estão mandando. Só ver aqui o que o Thiago falou. Por muitas vezes é uma fantasia da criança também, né? Sim. A criança, mas veja, a criança ela não desenvolve fantasias emocionais do nada. Ela, de alguma forma, algumas coisas provavelmente aconteceram que fizeram com que ela chegasse àquelas conclusões, tá? Porque ela pode ter uma fantasia, mas se aquilo é apenas uma fantasia, hora ou outra aquilo vai se dissolver. A criança vai entender que aquilo era só uma fantasia, tá? É porque às vezes os estímulos, eu vou colocar assim, existem estímulos diretos, claros, que são quando as pessoas falam, fazem, esses são estímulos claros, né? Mas existem estímulos, gente, que são estímulos que a gente chama de ambíguos, duplo vínculo que a gente chama, né? Que são estímulos ambíguos, difíceis de entender racionalmente, porque emocionalmente a gente entende, né? Então, às vezes, a criança até entende que essa mãe super protetora, a criança até sente raiva daquilo. Mas o que ela só consegue conceber o quê daquilo ali? Minha mãe tá fazendo algo por mim, porque é isso que o adulto fala. Mas eu tô fazendo isso pro seu bem. Então, a criança até sente que existe ali alguma coisa errada e ela sente raiva. Mas ela fica culpada por aquela raiva. Por que eu tô sentindo raiva se o que o outro tá fazendo é só pro meu bem? Entende? Então, existem coisas, vivências e situações e mensagens que não são passadas de forma tão clara, mas a criança capta. Porque, meu amigo, quando você tá sobrevivendo, você tá com os ouvidos, com o olhar, e tanto que a criança, né, em todas as pesquisas que existem, mostra que a criança ela tem um processo cerebral muitas vezes mais acelerado do que um adulto, né? Mais presente, muito mais intenso do que um adulto, né? Então a criança ela aprende, ela pega, ela percebe as coisas de uma forma muito mais rápida mesmo. E ela tá ali querendo sobreviver, né? Então nada passa. Então, apesar de às vezes a gente não ter consciência racional, a gente sente. E mesmo o sentir, né, gente, tem um impacto. Tem um impacto, tá? Então, vamos lá. Então, vamos só pra eu fechar isso daqui. Por exemplo, vamos dizer que seja um menino, o filho dessa mãe, né? Um menino que futuramente vai se relacionar com uma mulher. Então,
ele sente raiva da mulher. Ele sente raiva da mulher, mas ao mesmo tempo ele depende dela. Esse é um sentimento ambíguo e confuso muito comum. E aí o que ele faz? Ele cresce e ele busca uma outra mulher pra controlá-lo, né? Ele busca uma outra mulher pra controlar porque ele sente que ele não dá conta sozinho, de que ele precisa de alguém guiando ele. Mas ao mesmo tempo que ele precisa dessa pessoa, ele também tem raiva dessa pessoa. Entende? Então, mensagens ambíguas também geram sentimentos ambíguos, né? E aí vira uma nhaca. Vira uma nhaca, porque assim, eu tô com raiva porque aquela pessoa me controla, porque aquela pessoa fala o que eu tenho que fazer, porque aquela pessoa... Mas no momento que eu tenho que fazer, no momento que eu tenho que colocar limite, no momento que eu tenho que ver minha autonomia, eu não vivo. Eu fico lá e faz pra mim. Ai, isso, ai, aquilo. Eu fico convidando o outro pra me controlar ao mesmo tempo que eu sinto raiva daquilo. Então isso gera uma relação um pouquinho ambígua. Thiago, tá me descrevendo. Pois é, porque nossa humanidade é assim mesmo, né? E eu que tenho muitos anos aí já de atendimento, eu já tenho um pouquinho de bagagem no sentido de entender o link de uma coisa, né? O que essa coisa vai gerando na gente conforme a vida vai passando, né? Então, esse é um link muito comum, tá? Então, vocês viram, né, gente? É o que eu falei pra vocês. É assim, são coisas... Eu até vi aqui, né, que a Kátia colocou. É muito difícil. São muitos processos, né? É isso, né? Entenda que a gente passou uma vida inteira se adaptando, sobrevivendo. Então, assim, a gente se entender melhor, a gente entender nossos processos, a gente começar a ter novas atitudes, a gente precisa investir mesmo. Tempo, energia, atenção. Fico muito feliz que agora, nesse exato momento, 25 pessoas estão interessadas. 24 agora, 26, tô brincando. Interessadas nisso, porque esse é um processo individual, intransferível. Eu preciso querer mudar para conseguir ter uma atitude diferente, tá? Para poder alcançar uma atitude diferente. Então eu trouxe aqui até um exemplo, né, gente, pra gente entender assim, o grau do impacto. Porque quando eu falo impacto, eu dei aqui um exemplo, né, mas assim, tem coisas muito maiores que podem acontecer, né, e pra gente entender um pouco do tom desse impacto, do tom do poder dessas pessoas na nossa vida. É muito poderoso. Muito poderoso, né? Essas referências. Eu não sei se vocês assistiram aquele seriado The Act, que é um... Eu não sei nem sei se fala exatamente assim, tá, gente? Mas é um seriado que fala, né, sobre uma situação real que aconteceu, né? Que foi, inclusive, lá nos Estados Unidos, de uma mãe que tem aquela síndrome de Munchausen. Agora eu não tô sabendo falar direitinho, mas é mais ou menos isso. Né, que é aquela síndrome, porque eu nunca tratei, né? Mas é aquela síndrome onde a mãe traz alguns sintomas, adoece, né? O filho, a filha, pra poder ter controle sobre ela, sobre ele e poder então ter atenção. E aí, desculpa, tá, gente? Perdão se eu falei errado, mas é Munchausen, se eu não me engano. Então, o que acontece? Nesse seriado, onde eles relatam ali uma situação real. Né? E é muito impressionante, e é exatamente isso que a gente vê diariamente no processo terapêutico. O impacto, porque veja, é um dos casos mais graves, assim, que eu já ouvi falar, né? A mãe fala tanto que a criança é doente, que ela é saudável, gente. Ela é saudável. Ela não tem nenhuma doença. Mas a mãe fala isso tanto para a criança, que entenda, a criança ela não tem proteção nenhuma de questionar aquilo. Ela tá totalmente vulnerável e dependente daquele ser humano. Então, se aquele ser humano fala isso, é isso. É isso. E ela passou anos da vida dela numa cadeira de rodas, anos da vida dela tomando medicação, fazendo cirurgia, sendo que ela podia andar, sendo que ela não tinha dor para isso. Mas se aquele adulto fala tanto para aquela criança aquilo, ela não tem chance de questionar aquilo. E aí, óbvio que quando ela começou a questionar isso, a raiva dela foi crescendo, porque a raiva, gente, é uma emoção defensiva, protetiva. A raiva, ela é protetiva, ela é defensiva. É uma emoção importante. Mas a agressão que ela viveu foi tão grave que essa raiva acabou aí se transformando numa violência tão grave quanto que foi. Ela matou a mãe, no fim das contas, né? Então, desculpa, super spoiler. Mas a gente tá aqui pra fazer processo terapêutico. Então... Mas ainda assim, vale muito a pena assistir, viu, gente? Vale muito a pena assistir. Porque aí você tem uma dimensão do poder de um adulto. Se o adulto tá falando, você não sabe andar, eu não sei andar.
Por que você acha que o fato de um pai ou uma mãe desqualificar sua inteligência não vai te impactar e você se achar burro, incapaz? Por que você acha que o fato de um pai ou uma mãe não te dar amor não vai fazer você sentir que a sua vida não vale a pena, que você não vale a pena? Claro que vai. Claro que vai. Se uma mãe convence uma filha de que ela não consegue andar, convence de que ela é doente mesmo ela não sentindo dor, ou seja, ela tá ali, vivendo o corpo dela, tendo as sensações, e ainda assim o outro sabe mais sobre ela do que ela mesma. Esse é o grau de impacto, de intensidade, né, que aquelas pessoas têm na vida da criança. É muita mesmo. Ai, Adri, agora eu tô ficando com medo de ser pai e mãe. Tô com medo agora, porque aí vou fazer merda com meu filho, pronto, vou impactar. Veja, gente, a intenção terapêutica não é que ninguém fique perfeito. É que a gente fique funcional, é que a gente fique saudável. Se você cuida de você enquanto pessoa, se você se torna uma pessoa saudável pra você, você vai se tornar uma pessoa saudável pros seus filhos. Porque se você é o primeiro, adiante de um erro, olhar e falar pra você mesmo, tá tudo bem, acontece. O que eu posso fazer? Eu preciso me perdoar. O que eu posso fazer? Como é que eu posso aprender? Né? Como é que eu posso me desenvolver a partir dessa falha? Quando o seu filho errar, você também vai ter essa mesma atitude. Quando você experimenta a sua potência, você também dá, né, a permissão para o seu filho experimentar a sua potência. Vai, filho, experimenta, vai lá, pode ir. Incentiva seu filho. Vai lá, pode ir. Porque você também já conhece a sua potência. Então, quanto melhor você se torna para você mesmo, melhor você vai tornar para suas crianças, né, para seus filhos também. Então, não fique com esse medo, não. Cuide de si, cuide de você, que isso vai gerar saúde para você e para todo mundo, irradia, né? Vai gerar saúde para todo mundo que estiver próximo, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou responder, tá, gente? Só pra não perder o fio da meada. Eu não vou conseguir falar tudo que eu tinha pra falar hoje. Então, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um parte 2. Me digam aí se vocês querem, tá? Porque é muita coisa, não tem como. Então, é só pra vocês entenderem. Tem casos, por exemplo, né? Tem um outro filme, esse filme é muito antigo, mas é um filme também muito bom, que eu recomendo sempre no processo terapêutico, que se chama Shine, que é brilhante, né? Que é um caso real também, que é um pianista. Ele é, assim, um menino, assim, fenomenal no piano, e é o pai dele que ensina ele. Só que tem uma relação, assim, um duplo vínculo. Lembra que eu falei pra vocês agora o que é o duplo vínculo? Onde a gente tá mandando mensagens contraditórias. Esse pai tinha um duplo vínculo muito grande com o filho, o que foi aumentando a confusão dele. Porque, ao mesmo tempo que ele ficava muito orgulhoso que o filho tocasse bem, porque ele ficava lá ensinando o filho, levando pra campeonato, etc. Ele ficava muito orgulhoso que o filho tava tocando bem. Ele tinha muita raiva do filho tá tendo aquela oportunidade que ele não teve quando era criança. E é uma coisa que ficou ali, uma mágoa, uma questão na vida dele. Então ele ficava com muita raiva. Ele ficava com raiva do filho sair do poder dele. Então assim, o filho ia, sei lá, foi convidado por uma universidade para ganhar uma bolsa e estudar música. O filho ia, enfim, né? Começou a ter sucesso, porque todo mundo começou a falar, cara, esse cara é fenomenal, né? Que maravilhoso. E o pai foi perdendo o controle, ele foi começando a desqualificar. Até que chegou um momento que ele fala isso, né? Se você for embora, você não tem mais família. Né? Ele chega ali na chantagem, talvez uma das chantagens mais graves, né? Uma das mais graves, que é, se você fizer isso, você não tem mais o meu amor. Então, ele vai e faz. E aí, o que acaba acontecendo é que ele faz, mas no fim das contas, ele enlouquece. De fato, ele enlouquece, né? Porque exatamente isso, o impacto daquele pai, né? Onde mandava uma mensagem tão confusa que ele ainda foi tentar fazer, né? Mas ele não conseguiu manter, né? A simbiose com o pai era tão grave, né? A obediência a esse pai de se você fizer, você não vai ter sucesso, se você fizer isso, né? Você não tem mais amor, que ele acabou enlouquecendo. E aí, isso também é um caso real, né? Ele ficou louco, ele literalmente enlouqueceu por causa dessa mensagem dupla, né? E aí, só uma história engraçadinha, rapidinho, pra eu contar pra vocês antes da gente acabar. Esse filme, né, eu aprendi a fazer a análise desse filme e aprendi a indicar ele a partir de uma das minhas mestras, que é a Teresa Gaioso, né? E aí, esse é um filme um pouco mais antigo, né? A Teresa agora tá com 70. E ela disse que quando ela foi assistir no cinema, esse filme. E ela disse que quando ela tava saindo do cinema, ela ouviu algumas mulheres falando: nossa, mas que filho ingrato. O pai fez tudo por ele. Que filho ingrato. Você vê como as pessoas distorcer, assim, é isso, é o nosso aprendizado,
né? É a gente achar que a gente tem, então, ali uma dívida, mesmo quando a gente tá sendo agredido, a gente tem uma dívida, né? Então, elas não conseguiram olhar pra dor daquele menino que só tava querendo viver a vida dele e usufruir, né, da capacidade dele, tava querendo se libertar de uma pessoa opressora que batia nele, que logo depois de bater falava, eu sou a pessoa que mais te amo. Olha como isso é enlouquecedor, né, gente? Então, a pessoa que me agride é a pessoa que mais me ama. Isso é loucura, isso gera loucura, né? Isso é uma mensagem ambígua muito grave, que fazem as pessoas, por exemplo, naturalizar a agressão. Uai, se meu pai, se minha mãe são as pessoas que mais me amavam, me agrediam psicologicamente, fisicamente, isso é amor, né? Então, como as pessoas distorcem, né? Então, o que essas mulheres viram era exatamente o que provavelmente a confusão que ele sentia. Ele ficava entre a confusão de eu tenho o direito de usufruir da minha potência e eu me sinto culpado por estar fazendo uma coisa que o outro não queria que eu fizesse, tá? Só pra vocês entenderem melhor, né? Então, esses dois exemplos de filme, tá, gente? The Act é um seriado. Eu acho que tem um filme dele também, tá? Desse caso da Didi e a mãe eu não lembro qual é o nome da mãe. Mas a menina é a Didi. E, tem um documentário. Tem um documentário e tem um seriado, né? E desse que é Shine, tá? Que é do pianista. Fica essa indicação aí pra vocês verem, né? Mas esses são casos mais graves, mais intensos, né? Mas que fica pra gente entender o impacto disso, né? O impacto dessas questões familiares, né? Não, veja, Gra, quando você assistir o filme, você vai entender o que eu tô falando. Não era por cuidado, era por controle mesmo, né? Ele tava ali realmente projetando, né, coisas mal resolvidas dele na criança, no jovem, né? É claro que o pai tem que ter zelo, tem que ter cuidado, não dá pra deixar fazer qualquer coisa, né? Mas o filme mostra claramente que, na verdade, era uma agressão, uma violência, né? Era uma projeção do pai de não ter vivido aquilo que ele queria ter vivido e do filho tá tendo a oportunidade de perder o controle das coisas, né? Enfim, então era uma questão dele, não era pelo filho, né? E sim por ele mesmo. Tá bem, gente? Então, assim, vou fechar a live de hoje porque, né, a gente entrou em várias questões aqui. Eu quero que fique claro, né, a intenção da gente entender a nossa história de vida, que a nossa história de vida é valiosa pro nosso processo de cura, pro nosso processo de autenticidade, pro nosso processo de liberdade na vida, para que a gente consiga, então, sim, entender, né, quais são as chavezinhas que a gente precisa mudar. E é uma coisa que eu falo muito, até para aliviar o coração de todo mundo. Às vezes, você sabe que o processo terapêutico gera um turbilhãozinho ali na vida da família, mas depois as relações melhoram, sabe? Depois as relações melhoram, porque não adianta a gente querer dar obediência e ao mesmo tempo estar infeliz. Às vezes a gente é obediente e fica irritado com a pessoa. A gente até faz o que a pessoa quer, mas tá irritadíssimo, sabe? Tá agredindo, porque no fim das contas não é o que a gente queria, a gente tá fazendo pelo outro, não pela gente. Ou porque no fim das contas a gente sente aquilo como uma agressão. Então não adianta. E aí muitas vezes, né, as pessoas resolvem o impacto que aquela humanidade, seja da mãe, seja do pai, teve na vida dela e limpa a relação. A relação fica mais limpa, né? Eu consigo ter uma atitude mais saudável, uma expectativa mais saudável. Eu consigo me responsabilizar agora, eu não fico naquele processo de culpa da mãe, culpa do pai, porque não é essa a intenção da terapia, né, gente? A intenção da terapia é que você se responsabilize por essa dor agora. Ok, essa dor aconteceu, né? É uma questão, mas agora você vai ter que decidir o que fazer com isso, né? Então a questão da terapia não é pai e mãe, a questão de terapia é você, né? Agora você é a pessoa poderosa para resolver isso e para decidir o que fazer com isso. Eu vou me libertar disso e vou encontrar minha autenticidade e vou me proteger e vou ressignificar e vou questionar algumas coisas, entender que aquilo é deles ou não. E aí assim, gente, se você entende isso, você vai desejar que seu filho faça, que seu filho e sua filha façam terapia e vai lá, vai entender as coisas, como as minhas questões te impactou, vai se resolver, né? Vai ter a sua liberdade, porque a gente quer isso. A gente quer que, né, que eles sejam, então, mais saudáveis emocionalmente, né? É uma coisa que eu falo muito, assim, às vezes os pais, eles estavam em outras necessidades. Às vezes os pais estavam ali sobrevivendo, do tipo, arranjando um teto, comida para viver. E aquilo ali foi o legado deles. E às vezes o nosso legado vai ser desenvolver, então, mais saúde emocional para aquele sistema, né, familiar, para que eu não fique apenas passando heranças negativas e destrutivas para o resto da família, né, para os filhos, para os netos, etc. Então a questão não é julgar, não é criticar, mas é sim olhar para sua dor,
para que você possa, então, entender o seu processo e, então, se responsabilizar por ele, podendo se tornar um indivíduo e não uma peça, tá bom? Que é o que gera as relações simbióticas, né, e complementares. Tá bem, gente? Ficou claro? Gostaram da live? Deu para ter muitos insights com a live? Então tá, combinado. A gente depois vai fazer a parte 2, tá bom? Eu não vou fazer imediatamente, não vai ser amanhã ainda, porque pra amanhã já tem um tema escolhido, mas a gente pode fazer semana que vem se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, inclusive, na semana que vem, quando a gente for falar sobre essa parte 2, a gente já pode até fazer um pouquinho daquele esquema que eu perguntei pra vocês se vocês queriam, né? Que é convidar um de vocês pra participar da live, né? Pra ver se um de vocês quer compartilhar, né? Alguma coisa que você percebeu, que você viu, que você sentiu durante a live, que você tomou consciência. Não vai ser terapia, tá, gente? Porque não é essa a intenção, mas seria mais um compartilhar, né? E aí a gente estaria aqui um bate-papo ali de 15 minutinhos finais, né? Sobre algum ponto, tá bom? A gente pode já experimentar isso nessa próxima live, tá bom? Deixa eu ler aqui rapidinho o que vocês mandaram. Vamos ver aqui. Que bom, Sil, que te ajudou. O Thiago falou aqui, interessante, tá me descrevendo. Mãe controladora, e exatamente está na relação com a esposa, provavelmente a raiz de alguns problemas no casamento. Thiago, é importante, né? Ver como que você participa aí dessa relação simbiótica com a esposa, né? De onde você traz isso, o que você pode fazer, né? Ser resistente nesse processo é importante, resiliente nesse processo. No processo terapêutico, com certeza. Com certeza, né? Na verdade, vai ser um dos primeiros aprendizados do processo terapêutico, né? Olhar para a dor e conseguir, então, tirar algo de positivo, saídas, soluções, acolhimento, amorosidade. Isso é resiliência, né? Diante de uma situação dolorosa, difícil, desafiadora, a gente ainda assim conseguir encontrar força, né? Pensamentos positivos, soluções enfim, para tirar daquilo ali saúde, né? E coisas construtivas na vida. Mas a gente vai aprendendo também com o processo terapêutico a ser mais resiliente, né? Ai, gente, desculpa, falei o super spoiler. O Walter falou. Como vencer depressão só com remédio? Veja, não só com remédio, tá? Precisa de terapia, porque veja, o remédio, ele tem um processo, ele é um processo passivo. Que quer dizer o quê? Eu tomo aquele remédio e ele vai mexer na minha química, né, fazendo com que algumas outras questões, algumas outras químicas hormonais se desenvolva, aconteça, para que eu consiga ter um pouco de amenização ali daquela depressão. Mas, entenda, a depressão, ela é um produto, ela é uma consequência de um processo de dor, de um processo, né, de neuroses que foram se desenvolvendo, e que se eu não estou num processo ativo, ou seja, se eu não estou agindo, entendendo, né, e principalmente eu falo uma ação racional e emocional, que é a terapia, a minha origem continua a mesma. E aí, no momento que eu tirar a medicação, aquela depressão ainda tá lá. Então, a medicação, ela tem um lugar muito importante, que é te dar suporte, né? Te dar suporte para você continuar no seu processo, né? De terapia, continuar no seu processo de compreensão, ou seja, que te ajude a ter menos dor nesse processo, né? Porque a depressão é uma grande dor, né? Para que você consiga modificar essa origem, ressignificar essa origem e poder ter uma nova atitude, né? E uma nova autoimagem, uma nova atitude sobre a vida e sobre você mesmo com uma nova autoimagem. Se sentindo agora com valor, né? Se vendo agora como uma pessoa importante na sua vida, tirando todas as condições que existiam para amor e afeto, lidando com as agressões, né? E agora se protegendo e não mais reproduzindo-as, tá bom? Então é importante a gente estar no processo ativo também, tá? E até porque só a medicação, né, o que muitas vezes acontece é, depois do passar do tempo, aquela medicação, às vezes, se a depressão ainda continua, ou seja, os processos que dão origem a essa depressão continuam muito insistentes, né, em algum momento aquele remédio pode começar a ficar, inclusive, sem função, né, sem poder de função, e aí precisa ter que aumentar, mudar, adicionar outro remédio, tá? Então é importante também estar no processo ativo e terapêutico. Sobre essa dimensão do que os adultos falam é tão grande que quando nós percebemos, vemos que nós perdemos muito tempo. Vanessa, isso é parte, né, assim, do nosso processo, é entender que a gente
no passado foi o que a gente dava conta, foi o que a gente conseguia ver, com o que a gente conseguia perceber, né? Então a gente precisa se perdoar um pouquinho também nesse sentido, né? E saber que o momento em que a gente começa a entender e ver as coisas de uma nova forma é o momento em que a gente também foi um momento onde a gente deu conta de dar espaço, né? Então tem um pouquinho dessa leveza e amorosidade com o processo, senão a gente pode ficar muito se penalizando, se culpando, por que eu demorei tanto, por que eu fiz isso por tanto tempo, por que eu, né? E entender que, na verdade, ali a gente ainda estava reproduzindo a dor. O importante é, faça algo novo com isso, né? Busque uma nova atitude, busque uma nova forma de resolver. Não se mantenha na dor, né? Não naturalize e se acostume com a dor, né? É muita responsa, pai e mãe, mas aprendemos muito também. É isso, né, gente? É ter leveza com a nossa humanidade, né? A gente entender que vai ter momento que é muito mais importante do que acertar, que isso vai ser algumas vezes, é a gente conseguir também, diante da falha, acolher, compreender, assumir, sabe? Crescer com ela. E isso é tão valioso quanto o acerto, tão valioso quanto o acerto. Porque isso vai dando também para a criança o entendimento de que tá tudo bem, ela também é humana. Ela pode acolher a humanidade dela, ela não precisa ser perfeita para ter valor. Então, mães, tirem o pé do acelerador aí, né, da culpa. Tava até vendo um memezinho um dia desses, que é aquela historinha que o povo fala assim: Deus quando tava me criando. Aí é assim, Deus quando tava criando as mães, né? Aí tava lá, paciência, nananã, vários componentes. E aí, tipo, um balde desse tamanho aqui, culpa, pá, um baldezão de culpa, né? Então a gente precisa também cuidar disso. Invista, seja uma boa pessoa pra você, seja uma pessoa cuidadosa, responsável com você. Isso já diminui muito das projeções, né? Isso já é um exemplo saudável, né? De uma pessoa que se cuida, que se responsabiliza por si, né? E é isso. E é processo, né, gente? É processo. Entenda que o amor do seu filho por você não vai ser por perfeição, né? Se é um amor livre, né, um amor escolhido, é porque ele também vai entender a sua humanidade, né, e aprender a lidar com isso, tá? E é isso, né? Terapia não é ficar falando mal de pai e mãe e ponto, né? É trazer pra si o que eu vou fazer com isso a partir de agora. Tá bom, queridos? Então tá bem, vou me despedindo hoje. Amanhã temos outra live. Eu vou disponibilizar pra vocês o tema, tá? Amanhã mesmo, ali nos stories. Então sempre acompanhe. E, gente, quem ainda não faz parte do grupo do Telegram, faça parte. Eu tô mandando os resumos das lives, gente. Então, quer coisa melhor? Você tem um resumo dos pontos mais importantes. Pega esse resumo, coloca aonde você se enxerga ali. Assiste a live de novo com o resumo, né? Ou, não deu pra assistir a live. Quando sair a live gravada, pega o resumo, assiste junto com a live, que você já pode ir fazendo anotações, tá? Então, muita gente fala, né? Mas terapia é caro, mas terapia não. Mas usufruam, né? Dos benefícios que vocês já têm aqui, né? Em outros canais, né? Isso já é uma forma da gente estar usufruindo e dedicando tempo e energia a nós mesmos, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, obrigada por ficarem até o final e até amanhã, 8 horas da noite. Beijão!